E aí, galera? Hoje a gente vai mergulhar num mar de mistério. E talvez um pouco de cafeína também. Porque a gente vai desvendar os segredos da bebida mais famosa do mundo, a Coca-Cola. Imaginem só, uma fórmula tão valiosa que é guardada a 7 chaves, num cofre super secreto, e conhecida por apenas um punhado de pessoas no planeta. Uma receita que conquistou bilhões de consumidores mundo afora, e que até hoje ninguém conseguiu copiar com perfeição. Sério, já tentaram de tudo: espionagem industrial, engenharia reversa, promessas mirabolantes de ex-funcionários. Mas a fórmula original continua um enigma. Essa é a história da Coca-Cola e do segredo que a mantém no topo há mais de um século. Mas por que essa fórmula nunca foi patenteada? Se ela é tão valiosa assim, não seria mais seguro garantir a propriedade intelectual? E como a empresa conseguiu proteger esse segredo por tanto tempo, num mundo cheio de espionagem industrial, hackers e gente tentando roubar a receita da felicidade engarrafada? Nesse vídeo a gente vai entender o plano genial que tornou a Coca-Cola praticamente intocável. Fica até o fim porque essa história envolve ingredientes polêmicos, guerras legais, reviravoltas inesperadas e até teorias da conspiração. Apertem os cintos, preparem seus copos com Coca-Cola, ou não, vai que é tudo marketing. E vamos nessa! Nossa história começa em 1886, na cidade de Atlanta, BYU. John Pemberton, um farmacêutico veterano da Guerra Civil, cansado de ver seus amigos e conterrâneos sofrerem com dores e doenças, decide criar um novo medicamento. Mas não era qualquer remédio, era um elixir mágico, um tônico capaz de curar desde dor de cabeça até impotência. A grande sensação do momento era a cocaína, vista como uma substância milagrosa pela medicina da época. E não é que o Pemberton resolveu colocar um pouco na fórmula? Sim, meus amigos, a Coca-Cola original tinha cocaína. Mas calma, antes que vocês saiam correndo para experimentar, a quantidade era mínima e foi completamente removida em 1929. Voltando ao nosso elixir mágico, a mistura de xarope de coca, sim, a planta da cocaína, extrato de noz de cola, que dava aquele gás, e outros ingredientes secretos, como açúcar e água carbonatada, resultaram num líquido escuro e borbulhante que Pemberton batizou de French Wine Coca. Só que essa misturinha não fez muito sucesso. Aí entra em cena um cara chamado Frank Robinson, meu sócio, que teve a brilhante ideia de mudar o nome da bebida para Coca-Cola. Ele também criou aquele logo icônico que a gente reconhece até hoje. E assim, sem querer querendo, nascia a lenda da Coca-Cola. No começo, a Coca-Cola era vendida em farmácias, como um medicamento milagroso. As pessoas realmente acreditavam que aquele líquido escuro e borbulhante podia curar todos os males. E a parada era tão popular que logo começou a ser vendida em fontes de soda, aqueles lugares que eram tipo os points da galera na época. Só que o Pemberton não era muito bom de negócios e a Coca-Cola não estava dando o lucro que ele esperava. Aí entro eu, Asa Griggs Candler, um empresário que viu naquela bebida um potencial gigantesco. Eu comprei os direitos da Coca-Cola por míseros $2.300. Sim, você ouviu direito, $2.300. Candler era um gênio do marketing. Ele sabia que precisava transformar a Coca-Cola em algo mais que um simples remédio. Ele queria que as pessoas associassem a bebida à felicidade, à amizade, aos bons momentos. E ele conseguiu. Campanhas publicitárias inovadoras,
Brindes irresistíveis e uma distribuição estratégica fizeram da Coca-Cola um sucesso absoluto. No final do século XIX, a Coca-Cola já era a bebida mais popular dos Estados Unidos. E essa era só a pontinha do iceberg, porque a Coca-Cola estava prestes a conquistar o mundo. Enquanto a Coca-Cola expandia seu império, um mistério começava a se formar em torno da bebida, a sua fórmula secreta. Ninguém sabia ao certo quais ingredientes mágicos John Pemberton havia combinado para criar aquele sabor único e viciante. A receita guardada às 7 chaves se tornava um elemento crucial na construção da mística da Coca-Cola. Mas espera aí, seria a fórmula realmente um segredo tão bem guardado assim? Ou será que estamos diante de um dos maiores golpes de marketing da história? Alguns acreditam que a genialidade da Coca-Cola não está em uma combinação mágica de ingredientes, mas sim na construção de uma marca forte, desejável e presente em todos os lugares. Afinal, mesmo sem saber exatamente o que continha naquela garrafa, as pessoas se sentiam atraídas pelo sabor adocicado, pela promessa de felicidade e pela aura de mistério que envolvia a Coca-Cola. A fórmula secreta, real ou não, se tornava quase irrelevante diante da força da marca que Asa Candler havia construído. E essa aura de mistério, essa aura de segredo guardado a 7 chaves, só aumentava o fascínio pela bebida. Vamos ser sinceros, as pessoas adoram um bom mistério. E a Coca-Cola, com sua fórmula secreta e sua história cheia de reviravoltas, se tornava o enigma perfeito. Já parou para pensar como a Coca-Cola protege a sua fórmula secreta? A gente tá falando de uma receita que vale mais que ouro, que diamantes, que a coleção de cards do Pokémon completa. É óbvio que eles não iam deixar essa belezinha jogada por aí. A parada é tão séria que a empresa criou um esquema de segurança que faria o James Bond pedir arrego. É como se a fórmula fosse a arca perdida e a Coca-Cola, os guardiões milenares. A receita original, escrita à mão, é mantida sob 7 chaves num cofre super tecnológico na sede da empresa em Atlanta. E não é qualquer cofre, galera. Esse daí é tipo o cofre do Tio Patinhas, só que 1000 vezes mais seguro. Estamos falando de reconhecimento facial, digital, de íris, senha de voz, código Morse e tudo mais que você possa imaginar. Só falta pedirem a senha em Klingon. E para aumentar ainda mais a segurança, apenas 2 pessoas no mundo, sim, 2 pessoas, conhecem a fórmula completa da Coca-Cola. E a identidade desses caras é um segredo de Estado, mantido a 7 chaves. Eles provavelmente andam disfarçados, mudam de nome a cada 6 meses e vivem em bunkers subterrâneos. É coisa de outro nível, né? A fórmula da Coca-Cola é como o santo graal das bebidas. Todo mundo quer colocar as mãos nela. A busca por esse segredo já virou obsessão para muita gente, desde cientistas malucos até empresas rivais. Já teve gente que vendeu a alma pro diabo, tudo em nome da fórmula mágica. Teve um cara na década de 1930, um tal de Mark Pendergrast, que passou anos estudando a história da Coca-Cola. Ele vasculhou arquivos, entrevistou funcionários, até tentou subornar o carteiro da empresa. No final, ele escreveu um livro inteiro sobre a bebida, mas a fórmula, essa, ele não conseguiu. E a espionagem industrial? Essa galera não dorme no ponto. Empresas rivais já tentaram infiltrar funcionários na Coca-Cola, tudo para roubar o segredo da bebida. Teve até um caso bizarro nos anos 70, em que um cara se disfarçou de entregador de pizza para tentar entrar na fábrica. Imagina a cena. Uma pizza de calabresa com extra fórmula secreta, por favor.
E aí, galera, já parou pra pensar por que diabos a Coca-Cola faz tanto segredo em torno da fórmula? Tipo, é só um refrigerante, né? Ou não? É aí que a gente entra no mundo mágico do marketing, meus amigos. A parada é que esse mistério todo em volta da fórmula, essa aura de segredo absoluto, é uma das coisas que torna a Coca-Cola tão icônica. É como se a gente estivesse falando do santo graal das bebidas, saca? E essa aura de mistério, meus caros, é um chamariz e tanto para o consumidor. A gente é curioso por natureza, né? A gente quer saber o que tem por trás da cortina, o que tem dentro da caixa. E a Coca-Cola sabe disso muito bem. Então, manter a fórmula em segredo não é só proteger a receita, é alimentar essa aura de mistério, essa lenda. É fazer a gente se sentir parte de algo maior, de um segredo milenar. É gênio, né? Você pode até ter seus desentendimentos, achar que as coisas já não são mais como antes, mas no fundo, você sabe que existe um laço forte ali. E é isso que a Coca-Cola construiu ao longo de mais de um século, um laço inquebrável com seus consumidores. Então, mesmo que a fórmula vazasse, a Coca-Cola provavelmente continuaria sendo a Coca-Cola. Porque a marca é forte o suficiente para sobreviver a qualquer crise, a qualquer imitação barata. Afinal, a gente não toma Coca-Cola só pelo sabor, mas pela experiência, pela nostalgia, pela sensação de pertencimento. É como se a gente estivesse tomando um pedacinho da história, um gole de cultura pop. E isso, meus amigos, nenhuma fórmula secreta, por mais secreta que seja, consegue replicar. A verdade, meus amigos, é que a Coca-Cola já foi copiada inúmeras vezes. Refrigerantes de cola são o quê? Mas nenhum deles chegou perto do sucesso da Coca-Cola. Por quê? Porque a Coca-Cola é muito mais do que uma fórmula secreta. É uma marca consolidada, com um marketing poderoso e uma história rica. É a prova de que a embalagem, muitas vezes, é mais importante que o conteúdo. Claro, a fórmula secreta é um trunfo, um diferencial. Mas o verdadeiro valor da Coca-Cola está na sua marca, na sua capacidade de se conectar com as pessoas, de despertar emoções. É como se a gente estivesse falando de um relacionamento antigo, sabe? E se de repente a fórmula da Coca-Cola vazasse? E se do nada a gente descobrisse que o ingrediente secreto é, sei lá, extrato de tamarindo do Himalaia? Seria o fim de um mito? E aí, chegamos ao fim da nossa jornada pelo mundo misterioso da Coca-Cola. Vimos que a parada é muito mais complexa do que a gente imaginava, né? A Coca-Cola é muito mais que uma bebida. É um exemplo brilhante de estratégia empresarial, proteção de propriedade intelectual e branding de longo prazo. E o segredo da fórmula? Continua vivo, alimentando um império bilionário e a curiosidade do mundo inteiro. Agora me conta, você acha que algum dia a fórmula da Coca-Cola vai vazar? Ou será que esse mistério vai continuar por mais 100 anos? Deixe sua opinião nos comentários. Curta esse vídeo e se inscreva no canal para mais histórias fascinantes sobre os bastidores das maiores marcas do planeta.